Olá pessoal, quarto bloco, vamos que vamos. Olha, segunda maneira ou segunda classificação da inconstitucionalidade das normas. A inconstitucionalidade de acordo com a norma constitucional ofendida. E aqui, meus amigos, nós basicamente temos dois tipos de inconstitucionalidade nessa classificação aqui. Vamos ver um terceiro tipo, mas a gente vai fazer aqui nossas críticas. Vamos lá. Formal ou nomodinâmica. Meus amigos, aqui a gente precisa entender o processo legislativo mesmo. Então, em outros semestres foi um tema que a gente até abordou logo antes daqui e teve muita lógica. Eu peço que vocês deem uma olhada por vocês. E basicamente aqui na inconstitucionalidade formal, eu estou descumprindo o processo legislativo. Eu quebrei alguma regra de lá. Nós temos a chamada inconstitucionalidade formal propriamente dita, que pode ser subjetiva, de quem apresentou o projeto de lei, ou objetiva, da própria norma apresentada, tá bom? Descumprimento de uma norma constitucional quanto ao processo legislativo. Por exemplo, meus amigos, subjetiva seria quanto à iniciativa, objetiva, por exemplo, quanto ao quórum, quanto às votações, tá bom? Orgânica, professor. A inconstitucionalidade formal orgânica, nós temos ali um desrespeito do órgão normatizador. Então, vamos supor que nós temos que a Constituição determina a exclusividade da União, do Poder Legislativo da União, legislar sobre processo penal, direito penal, processo civil. E aí nós temos um Estado que cria um crime. E aí, professor? Cuidado, né? Porque poderia até ser autorizado a lei complementar, mas essa lei complementar não existe no Brasil. Nesse caso, então vamos supor que a Assembleia Legislativa do Ceará estivesse criminalizando agora o tipo penal de, sei lá, fazer piada na beira-mar. Chamar os outros de macho. Fica um tipo penal criado agora para o cidadão que chamar outra pessoa de macho. Pronto. Tipificou. Podia isso, professor? Absurdo, né, mano? E aí? Então, é o órgão que não poderia ter agido e agiu. Tá bom? Era do Congresso Nacional. A mesma coisa, sei lá, o Congresso Nacional invadia a competência da Assembleia Legislativa ou da Câmara de Vereadores. Tá bom? Violação de pressupostos objetivos. Aqui, meus amigos, nós estamos falando do desrespeito aos requisitos da criação da norma. Por exemplo, lá na medida provisória, pressupostos dela são a relevância e a urgência. Aí vamos lá, o presidente da República editou, olha, até coisa que meu time está bem interessado que seja mantido. Editou a norma sobre a lei do mandante, a medida provisória do mandante. Agora é o time mandante que decidirá quem irá televisionar o jogo, a partida, certo? Toda medida provisória, não estou dizendo que essa não tenha, e não vou entrar no mérito dela agora. Professor, o senhor enfrentou o mérito ali do crime, enfrentei, mas aqui fico com vocês. Cadê a relevância? Cadê a urgência? Qual era o prejuízo que seria existir se não esperasse o Congresso Nacional agir para tomar essa decisão? Outro caso, em 2007 o então presidente Luiz Inácio foi lá e cortou o IBAMA no meio, criando IBAMA e ICMBio. A autarquia já existia, já fazia atividade. Por que era relevante, por que era urgência criar por medida provisória, por que não dava para mandar um projeto de lei para criar nova autarquia? E aí, professor? E aí que, se comprovado não existir, aí até se pressupõe, a doutrina vai dizer que se pressupõe que existe relevância e urgência, mas se não tiver, é inconstitucional aquela norma, porque fere a violação dos seus pressupostos objetivos, tá bom? Para frente, professor. E aí? Na verdade, eu estava brincando com vocês, só são dois casos mesmo, formal e material. Só queria que vocês prestassem atenção na minha aula. E aí, professor? Aqui eu estou violando uma norma constitucional quando eu
fala o contrário senso do que a Constituição determina. E aí, professor? Por exemplo, se eu criasse, fica criada a pena de morte na cadeira elétrica no Brasil, e com a injeção letal, e com a forca, a partir de agora, para todos aqueles que forem condenados por corrupção há mais de 20 anos. Não dei ideia, professor. E passa. Galera, brincadeiras à parte, pelo amor de Deus, eu estou sendo gravado aqui, ó, a Rede Mundial de Computadores está me vendo. É completamente inconstitucional e absurda. Não que eu estou defendendo os corruptos, pelo amor de Deus, mas só tem um caso que a Constituição autoriza a pena de morte no nosso país, que é no caso de guerra. Só. Tá bom? Então, fere, inclusive, cláusula pétrea. Nem norma constitucional, emenda constitucional poderia criar uma pena de morte, mesmo que seja um crime hediondo, mesmo que seja um crime de corrupção, mesmo que prive o povo dos seus sonhos, por mais absurdo que seja, eu quero que corrupto pague pela sua corrupção, tá bom, mas não com a vida. Prisão perpétua, não pode. Acho que ainda vão ser questionados ali, aumentar o limite máximo de cumprimento de pena de 30 para 40. Tá bom? Então vamos ter cuidado. Se eu crio uma norma que é contrária à norma constitucional, essa norma vai ser materialmente inconstitucional, tá bom? A questão, a diferença da formal, que também são normas inconstitucionais, é porque eu vou violar especificamente dentro do processo legislativo. Tá bom? Para frente, professor. Quanto ao momento, ok. Quanto ao momento, a inconstitucionalidade ela pode ser originária. Pessoal, cuidado, eu ainda não estou falando do controle da inconstitucionalidade. Eu não estou falando do controle prévio, antes que o projeto de lei seja convertido em lei, de um congressista, ou levar para o STF, ou o presidente vetar com argumentos jurídicos. Não é isso que eu estou falando. Estou falando a norma ela já é inconstitucional ali no seu berço. Projeto de lei que diz que vai criar a pena de morte é inconstitucional, pronto, e acabou. Já nasceu morta. Tá bom? O projeto já é inconstitucional, tudo bem. Mas o que eu estou falando aqui, mesmo que se crie, apresentou o projeto, faz os debates, passa, tá, não sei o que, vai para frente, para Senado, volta para Câmara, não sei o que, vai para o presidente da República, sanciona, vai para publicação, essa norma entra em vigor na data de sua publicação, nasceu morta, tá bom? Ela é originalmente inconstitucional, mesmo que ela seja criada a lei, mesmo que ganhe um número lá, que ganhe um número de emenda constitucional. E a superveniente, professor? A superveniente, meus amigos, ela acontece quando a lei em si, ela nasce constitucional. Mas acontece alguma coisa que vai levar à inconstitucionalidade dessa norma. E aqui, pessoal, ocorre então quando a norma objeto é anterior ao novo parâmetro, então um novo marco de controle de constitucionalidade. Tenham cuidado, pessoal, porque em regra não é admitida no ordenamento brasileiro, inclusive já decidido pelo STF no RE 369386, que o que, professor? Eu não posso declarar a inconstitucionalidade de uma norma anterior à Constituição. Oxe, professor, mas a Constituição... Pode sim, pode, mas não com base na Constituição de 88. Então vamos supor que a Lei X de 1951, só para ser uma boa ideia. E aí, professor? E acontece que eu vou fazer com parâmetro de controle de constitucionalidade com a CF de 88. Pode isso, Arnaldo? Pode não. Eu vou pegar a norma de 51 e eu vou comparar com uma norma constitucional que estava em vigência ali, salvo engano, a Constituição Federal de 1945. Aí eu posso fazer controle formal, controle material, aí sim, eu estou fazendo esse controle de acordo com a Constituição quando ela nasceu, tá bom?
Então, quando ela ferir a Constituição de 88, eu não faço controle de constitucionalidade, eu faço controle de recepção. E eu vou dizer que a norma não foi recepcionada. Tá bom? Professor, e se não era a Constituição de 88? Vamos supor, vem uma lei e diz assim, a vaquejada é crime. Tá bom, foi aprovada a lei. Não foi, pessoal, estou dando um exemplo. Aí vem a emenda constitucional e coloca o parágrafo 7º no artigo 225 da Constituição e diz que a vaquejada é constitucional. Eu tenho uma lei dizendo que a vaquejada é crime e tem uma dizendo que a vaquejada é patrimônio cultural. E aí, professor? A Constituição mudou, tem uma emenda constitucional. E aí, o que acontece? O que acontece nesse caso aí é a chamada revogação. Uma norma será revogada por uma mais nova, de grau hierárquico igual ou superior, ou também aquele, no caso da mais específica, que será aplicada em detrimento da geral. Não é isso? Excepcionalmente, pessoal, o STF tem reconhecido a inconstitucionalidade superveniente nos casos de mutação constitucional. E o que é isso, professor? Foi decidido, por exemplo, aqui no HC 69.657 São Paulo, que foi julgado lá em 1992, que a proibição da progressão de regime nos casos hediondos era constitucional. A lei tinha acabado de ser fabricada, estava naquele tempo dolorido, principalmente por conta do caso do assassinato de uma atriz da Globo e tal, não sei o que, houve uma luta, uma comoção social para se criar a lei dos crimes hediondos, e aí o STF julgou e disse, não, isso pode sim. Lá em 2006, o STF foi lá e disse, é impossível, a pena tem o caráter de ressocialização do apenado. Então, se eu privo ele da progressão de regime, eu estou privando o direito de ser ressocializado. Assim, aquela norma é inconstitucional, sim. Era constitucional lá atrás, deixou de ser, não teve nenhuma mudança na Constituição, mas houve uma mudança interpretativa. E assim se fala na chamada Constituição ou inconstitucionalidade superveniente. A lei até nasceu constitucional, mas a mentalidade da sociedade mudou. Os princípios fundamentais ficaram mais claros e agora revelaram algo que não estava claro naquela época. A norma é inconstitucional e caiu por terra a impossibilidade da progressão de regime. Passamos bastante tempo aqui, 3 minutos a mais no nosso bloco, mas no volta a gente tem um bloco só a mais e a gente vai ficar dentro da nossa média de 50 minutos, 1 hora. Tá bom? Obrigado.